a questão da Klabin foi o seguinte, ela passou por um longo ciclo agora, desde a aprovação do Puma 1, que foi um investimento que mudou a empresa de patamar. Então, a empresa com o Puma 1 entrou no segmento oficialmente de celulose. O Puma 2 é a mesma coisa, então estão 2 novas máquinas, né? Tanto de celulose, aí sim para explorar a fluff, que é uma celulose um pouquinho mais de valor agregado, e a segunda máquina que decidiram agora é de papel cartão, que também já tem boa parte dos seus produtos já estão praticamente vendidos, né, para um cliente. Então, o que aconteceu? Foi um longo ciclo de investimentos bastante parrudos que elevaram, obviamente, a alavancagem da empresa. Justamente por isso, ela adota uma política de distribuição de dividendos que é em relação ao EBITDA. Okay? É uma porcentagem do EBITDA. 2020 e 2021, que é o ano que ela deveria, né, do ramp-up, enfim, a fábrica começando a partir, desde o ano passado ela partiu. Só que celulose tem uma coisa, 100% das receitas de celulose são dolarizadas. E isso, obviamente, causa um efeito contábil no balanço, que é não caixa. Então, explicando de uma maneira bem básica, o que é isso? Se você tem receitas em dólar, obviamente, se o dólar flutua, e ele variou bastante de 2020 até hoje, né? Foi uma montanha-russa, os lucros da empresa ficam com um comportamento errático. E isso, por mais que a empresa use o EBITDA como uma base para distribuir os seus dividendos, contabilmente ela não pode ter uma conta de prejuízo acumulado no patrimônio líquido. E isso aconteceu por conta do efeito cambial, que nada tem a ver com a capacidade da empresa de pagar dividendos, porque não é um efeito caixa, tá? É um efeito meramente de uma variação cambial no lucro. E isso foi resolvido no meio de 2021 apenas. Eles não tinham uma política de hedge. Hoje tem, já vai completar mais de um ano. Então, isso fez com que o lucro da empresa desde então fosse mais estável. E a partir daí, sim, zerou essa conta de prejuízo acumulado no PL. E ela voltou a ter a capacidade de distribuir bons dividendos, o que acontece desde o 3º ou 4º trimestre de 2021. Então, com isso, a gente acredita que daqui em diante a empresa tem todas as condições para distribuir 6% ao mínimo em dividendos para mais. E sobre o Banco do Brasil, que inclusive é uma das ações mais baratas atualmente da Bolsa, você concorda? Acha que vale a pena? Já comprei mais barato, né? Pra gente que tem alguma quilometragem rodada no mercado, você comprou em julho por 30, aí você vê por 38, você fala, tá caro, né? Mas realmente, quando você olha múltiplo, é um banco ainda negociado abaixo do valor patrimonial, PL 4 ou 5, alguma coisa assim, versus outros bancos, por exemplo, Itaú, que estava em 7, 8 vezes. Então, sim, é um banco descontado e que caiu por terra aquela narrativa de que, por ser um banco estatal, nunca vai conseguir uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido como de players privados. E conseguiu. Só que, de novo, não foi da noite para o dia. É uma coisa que a gente tem enxergado desde 4 anos atrás. A gente fala do papel há muito tempo. Então, houve uma mudança na gestão. Importantes mudanças foram feitas na governança para que esse fator político influencie cada vez menos. Hoje, basicamente, a política influencia em alguns cargos lá de cima, como, por exemplo, o presidente, mas todos os outros cargos de diretoria, vice-presidências, são pessoas carreiristas do banco, que conhecem aquilo lá como ninguém, então foram concursados e foram subindo, foram galgando, por meritocracia, obviamente, né, até chegar no topo. Então, a gente tem algumas boas fortalezas. O estatuto da empresa ele é bem forte em relação a isso. Então, apesar de ser uma empresa com viés estatal, a gente brinca que basta a União vender uma ação, ele tem 50,01%. Vendeu uma ação já não é mais estatal. Entende? Então, não sei assim, se algum dia vai ser privatizado ou alguma coisa do tipo, mas não é algo que nos preocupe. Inclusive, é algo que vira e mexe, dá excelentes oportunidades para a gente comprar o papel. Então, toda semana tem algum político falando alguma besteira, né? Toda semana. Então, a gente brinca que o Brasil é o país das oportunidades sempre. Então, acho que sim, Banco do Brasil também é para se estar no radar, sempre.